Marcos capítulo 10. Aleluia. A cura do cego de Jericó, a partir do versículo 46. Quantos acharam, digam amém. Quem não achou, diga amém, amém. Marcos 10, a partir do versículo 46, diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, versículo 47, diga assim comigo: e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então um cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Vamos orar a Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Continue, Deus, falando, ministrando, Deus, aos nossos corações, Pai. Que possamos estar atentos, Pai. Atentos, Pai, à Tua voz, Pai. Atentos, Pai, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Nessa noite, Deus. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, abre nossa mente espiritual, Deus, nos dando discernimento, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai. Amém. Amém. Eita glória. A história muitos devem conhecer a respeito da cura do cego de Jericó. Esse cego mendigo chamado Bartimeu. Bartimeu, cego, mendigo, uma vida de rotina, uma vida de pedindo sempre esmola para onde ele estava inserido, né? E veja bem, cego, mendigos, naquele tempo eram pessoas muito desprezadas. E ali a palavra de Deus diz que Bartimeu estava vivendo à beira do caminho. Diga assim comigo: beira do caminho. Porém, ele teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com o Mestre. E quando nós temos um encontro com Jesus, Ele tem poder de restaurar, Ele tem poder de curar. Só Ele tem o poder de libertar. Só Ele tem o poder de nos transformar, amado, de fazer uma nova história, de fazer um novo começo. Ele é a pessoa de novos começos. Amém? Amém para a galera que está aí no fundão aí também, amém? Só Ele, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que transforma. Quando nós temos um encontro com Ele, e o cego Bartimeu teve esse encontro com o Mestre, e não importa a situação que estamos, não importa o quão difícil está sendo nesses dias para você, eu não te conheço, só Deus te conhece. Não importa, Jesus tem a capacidade de transformar
aquilo que você acha difícil, aquilo que você acha impossível, para o possível. Amém? Não importa se você está passando por enfermidade, se você está passando por alguma doença, se você está passando por alguma dificuldade, não importa. Em Jesus, Ele tem o poder da transformação. Ele tem o poder da transformação. Diga assim comigo: transformação. É só para você ficar ligado. Quando nós temos um encontro com Ele, nós somos transformados. Um encontro. O cego teve um encontro com Jesus e foi transformado. Nessa noite, Jesus quer falar o teu coração e quer te alertar em algumas coisas. E eu quero perguntar para você, faça essa pergunta para si mesmo: tem alguma área da minha vida, tem alguma área do meu coração que eu não estou conseguindo enxergar as coisas de Deus? Tem alguma área da minha vida que eu estou totalmente cego? Será que eu estou cego espiritualmente? Será que eu não consigo ver as coisas de Deus? Será que eu não consigo ver o Evangelho, a verdade? Tem alguma coisa, alguma área da minha vida que está impedindo de eu ver a glória de Deus? Será que tem alguma coisa que está impedindo de eu ver a face de Cristo? Faça essa pergunta, faça essa análise para você mesmo. Será que, assim como aquele cego Bartimeu, ele estava talvez vendo somente aquilo que estava ao seu alcance, ao seu redor, mas ele não estava conseguindo ir além, ele não estava conseguindo ver além, ele não estava conseguindo ter a visão que Cristo tem para ele não estava conseguindo ter a visão que Deus tem com projetos, com sonhos, com planos. Será que tem alguma área da minha vida que está impedindo de eu ver o propósito se cumprir na minha vida? Sabe, uma das coisas que nós precisamos ter coragem e dar para Deus o que é de direito é todo o nosso coração, é todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, é todo o nosso coração por completo. Uma das coisas que nós precisamos ter coragem, amado, todos os dias das nossas vidas, é entregar para Deus aquilo que Ele é de direito, que é o nosso coração por inteiro. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o coração. De todo o coração. Nós podemos até buscar ao Senhor, mas somente nós vamos encontrá-lo quando nós buscamos Ele de todo o coração. Nós podemos até estar aqui buscando a Deus, buscando a presença de Deus, mas somente nós vamos achá-lo se nós estivermos procurando de todo o coração. Então, um ato de coragem das nossas vidas é entregar todo o nosso coração. Todo o nosso coração, é todo, é inteiro, não é só uma parte, não é só uma pequena parte, mas é todo o nosso coração. Então, que áreas da nossa vida, que partes do nosso coração, que certamente, provavelmente, você não está conseguindo enxergar as coisas de Deus, porque percebe que nós podemos estar na luz, mas nós não sabemos quem é a luz. Percebe que nós podemos estar na igreja, mas nós não estamos no culto. Como nós havíamos conversado há pouco, percebe que nós podemos estar dentro da igreja, dentro desse ambiente profético, dentro desse ambiente de adoração, mas nós não estamos no culto, nós não estamos cultuando a Deus, nós não estamos adorando a Deus, nós estamos adorando ao Senhor, entregando as nossas vidas por inteiro, com todo o nosso coração, com toda a nossa disposição, com toda a nossa força, com toda a nossa energia. Nós pedimos revelação do Pai, nós pedimos revelação da face de Deus, da face de Cristo, porém nós estamos cegos, não estamos conseguindo ver a face do Pai. Algo está nos atrapalhando, algo está nos impedindo, algo está nos impedindo de receber aquilo que Deus tem
para as nossas vidas, algo está nos impedindo de receber a cura, de sermos curados, de sermos libertos, de sermos transformados. Será que existe algo entre nós e Cristo? Será que existe algo entre nós e Cristo? Eu creio que nessa noite, tudo que há entre você e Cristo será retirado em nome de Jesus. Eu creio nessa noite que tudo que há entre você e Cristo será eliminado em nome de Jesus. Será entregue por você, não por mim, mas por você. Eu preciso entregar a Ele tudo que está entre eu e Cristo. Eu preciso entregar diante dEle. Sabe, o pecado é algo que nos impede de ver a face de Deus. O pecado é algo que nos impede de ver as coisas de Deus. A religiosidade, o protocolo nos impede de ver a face de Deus. A infidelidade, o orgulho, a ira impede de ver a face de Deus. A discórdia, as paixões deste mundo, as paixões desse sistema nos impede de ver a face de Deus. A hipocrisia, as obras da carne, as paixões desse mundo. Mas nós precisamos ter coragem, assim como o cego Bartimeu teve, de se colocar diante de Jesus, de se colocar diante do Mestre e expor a sua vida, e entregar a sua vida, entregar todo o seu coração, entregar todo o seu coração, todo o seu ser, corpo, alma e espírito. No versículo 47, a palavra de Deus diz que ele, ouvindo que era Jesus, a primeira atitude daquele cego é que ele, ouvindo que era Jesus, passando por ali, ele ouvindo que era Jesus, ele certamente já tinha ouvido quem era Jesus. Ele certamente já tinha ouvido antes quem era Jesus, assim como nós temos ouvido muito de Jesus nesses dias. Assim como nós já ouvimos muito de Jesus nesses dias. Mas a atitude daquele cego foi clamar por Jesus. E qual tem sido a nossa atitude quando nós ouvimos a Jesus? Qual tem sido o primeiro passo que quando nós ouvimos a Jesus? Qual tem sido o primeiro passo quando nós ouvimos a verdade? Qual tem sido a nossa primeira atitude, o nosso primeiro passo quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós ouvimos o caminho, a vida, a verdade que é Jesus Cristo? Ele tomou uma atitude, ele começou a clamar por Jesus. Mas e nós, quando nós ouvimos Ele, quando nós ouvimos esse Evangelho que cura, que transforma, que liberta, o que nós fizemos? Qual que tem sido a nossa atitude? Sabe, Jesus está aqui nesse lugar. O Mestre está aqui nesse lugar. O Mestre está passando por aqui. E nós vamos ver o Mestre passar, ou nós vamos tomar uma atitude como aquele cego tomou? Nós vamos ver Jesus passar, nós vamos ser meros espectadores da presença de Deus, ou nós vamos tomar uma atitude em tocar o coração de Deus, em chamar a atenção do Pai, em chamar a atenção da presença de Deus, em sair do protocolo, talvez, da religiosidade e se expressar diante da presença de Deus? Nós vamos ver o Mestre passar, ou nós vamos ter essa posição, essa atitude desse cego Bartimeu, que a primeira coisa, ele ouvindo a Jesus, ele clamou, ele se entregou, ele entregou todo o seu coração, ele entregou todo o seu coração. Sabe, Jesus está passando por aqui, e o caminho que você precisa está aqui. A direção que você precisa na tua vida está aqui nesse lugar. Eu acho que você não está entendendo, não escutou direito. A direção que você precisa da tua vida está aqui nesse lugar. O controle da tua vida que você precisa tomar, a direção que você precisa tomar essa semana, nos teus negócios, nas tuas coisas da tua vida, está aqui nesse lugar.
A verdade que você precisa está aqui. A vida, a propósito nesse lugar, a propósito nesse ambiente, amado. A propósito, a vida nesse lugar, nesse ambiente. E nós não podemos ficar parados, nós não podemos ficar inertes. Nós precisamos tomar uma atitude a partir do momento que ouvimos de Jesus, a partir do momento que ouvimos dessa verdade. Nós estamos chamando a atenção dele, nós estamos olhando para ele, nós estamos ouvindo ele, assim como Marta e Maria. Maria se joga aos pés de Jesus. Maria se joga aos pés de Jesus e olha somente para a face de Jesus. O problema de Marta não foi estar servindo a Jesus, estar servindo o reino, trabalhando, fazendo as coisas dentro da igreja, fazendo as coisas dentro do reino. Não foi esse o problema. O problema de Marta é que ela fez tudo isso, mas ela não estava olhando para Jesus. E é isso que nós precisamos fazer, amado, quando nós estamos aqui, nós que temos alguma atividade dentro do reino, dentro da igreja aqui, melhor dizendo, seja no louvor, na palavra, atrás da recepção, nós precisamos fazer as coisas de Deus olhando para Jesus. Nós precisamos fazer as coisas de Deus olhando para Jesus, chamando a atenção dele. E foi isso que o cego Bartimeu fez. Ele está aqui, amado, ele está aqui. Então chama a atenção dele. Aquele cego, ele não ficou parado, ele começou a gritar, a clamar: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele reconhece quem era Jesus, ele reconhece quem era o mestre, e ele começa a clamar, ele começa a gritar. Mesmo ele sendo cego, ele reconhece quem era Jesus. Mesmo ele sendo cego, compreendendo a sua situação atual, mas sem medo, sem vergonha nenhuma, ele clama, ele grita: filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Sabe, o clamor de Bartimeu foi a melhor decisão. E eu digo para você nessa noite: o teu clamor hoje pode ser a tua melhor decisão. O teu clamor hoje pode ser a melhor decisão da tua vida. Você está me entendendo, amém? Ele está aqui nesse lugar, então chama a atenção dele, grite por ele, clama por ele. Coisas grandes e ocultas tem para você, clame a mim. Então clame por ele, chama a atenção dele. E o clamor de Bartimeu foi a melhor decisão. Sabe, ele ignorou as pessoas que estavam em sua volta, as pessoas que estavam pedindo para ele ficar calado, as pessoas que estavam, maltratando ele, que estavam humilhando ele, que em vez de trazer mensagem de apoio, que em vez de trazer mensagem de bênção, em vez de trazer mensagens de bênção, de apoio, estavam maltratando, estavam ignorando, estavam dizendo: não chama a atenção do mestre, não, fica quieto, fica na tua. Sabe, a nossa palavra tem poder. Libere mensagem de bênção para a vida do teu irmão, libere mensagem de apoio para a vida do irmão. Sabe, cuidado com pessoas que te cercam, pessoas que estão na sua volta, pessoas que estão online até muitas vezes, que estão abafando o teu grito por Deus, que estão sufocando o teu pedido de ajuda por Deus, que estão sufocando o teu pedido de socorro por Deus. Cuidado com esses tipos de pessoas, amado. Mas nunca se esqueça de liberar bênção sobre a vida do teu irmão, de liberar palavras de bênção, palavras de paz, palavras de vida. Nunca esqueça de liberar verdade e vida e caminho. É isso que nós cantamos para as pessoas que estão à sua volta, para os teus irmãos em Cristo. E aquele cego, ele ignorou essas pessoas, esse tipo de gente. Ele ignorou. Sabe, a quem que nós estamos dando ouvidos? Nós falamos isso semana passada. A quem que nós estamos dando ouvidos? Qual é o nível de profundidade que há dessa verdade em nós?
porque a verdade, ela está acima de qualquer voz, ela está acima de qualquer opinião, de qualquer achismo, de qualquer pensamento humano. Isso não quer dizer que você não pode concordar com alguma opinião ou com algum pensamento humano, não. É que a partir da verdade que há em você, você concorda com uma opinião, com um pensamento, com uma frase de efeito. Vocês estão me entendendo? A partir da verdade. Por isso que nós conversamos semana passada, que nível há de profundidade da verdade em você, porque ela está acima de todas as outras vozes. E que vozes você tem ouvido nesses dias? O cego Bartimeu ouvindo a Jesus, sabe, ouve quem realmente te ama, ouve quem realmente se importa com você, ama quem te amou primeiro, ouve quem te amou primeiro, ouve quem te escolheu primeiro, Jesus Cristo. E ande com pessoas que te levam a esse propósito. Carlos entendeu. Eu vou repetir, amado, para você pegar bem. Ouve quem te amou primeiro, ouve quem se importa com você, ouve quem te escolheu primeiro, que é Jesus Cristo. E ande com pessoas que te levam a esse propósito. Então cuidado com as pessoas que você tem andado. Cuidado, tenha cuidado, sabe, eu cresci ouvindo, já falei aqui muitas vezes, ouvindo a seguinte frase: ande com pessoas de igual fé ou maior que a sua. Ande com pessoas de igual fé ou maior que a sua. Então cuidado com as pessoas que te cercam. Libera a bênção, libera a palavra de paz, e ande com pessoas que te levam ao propósito de ouvir somente a verdade, o caminho e a vida. Amém? Então Ele quer ouvir o teu clamor, amado. Ele quer ouvir o teu clamor. Ele quer ouvir o teu clamor. Então clame nessa noite, grite por Ele, clame por Ele. O cego Bartimeu, ele gritou por mais de uma vez. Ele gritou por mais de uma vez, porque ele sabia que a responsabilidade caía sobre ele. Ele sabia que a fé, quem podia exercer a fé era ele, não eram as outras pessoas. Ele clamou por Jesus mais de uma vez, porque ele sabia que a responsabilidade caía sobre ele. Ele não caía a responsabilidade sobre o pastor, sobre a música, sobre a instituição, sobre o movimento, sobre a banda. Não cai a responsabilidade sobre a minha vida, cai sobre você, amado. Bartimeu clamou por várias vezes, porque ele reconhecia que a responsabilidade de clamar a Jesus é minha, a responsabilidade de gritar por Ele é minha, a responsabilidade de chamar a atenção dEle é minha, a responsabilidade de adorar Ele, de cultuar ao Senhor é minha. E isso que Deus está falando conosco nessa noite, amado. Então provoque a presença de Deus, chame pela presença de Deus, provoque a atenção de Deus nessa noite, amado. Nessa noite. E às vezes a gente pergunta: por que será que Jesus não atendeu na primeira vez? Por que será que Jesus não atendeu no primeiro clamor, no primeiro grito? Sabe, eu creio que Jesus, ele queria provocar aquele homem até a que ponto ele realmente precisava de ajuda, até que ponto ele realmente precisava de Jesus. Eu creio que Jesus estava provocando aquele homem, de certa maneira assim: vamos ver até onde ele vai, sabe, vamos ver até onde ele vai. Será que ele vai parar ou será que ele vai continuar? Será que ele
vai desistir ou ele vai perseverar? Será que ele vai se acomodar com as coisas que estão acontecendo, ou ele vai começar a clamar por mim, ou ele vai começar a gritar por mim, sabendo que tem coisas grandes e ocultas no coração do Pai para ele? Ou ele vai ficar acomodado na sua vida como está, ou ele vai continuar a gritar, continuar a clamar? Sabe, em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 8, diz: aqueles que semeiam na carne, da carne colherá corrupção. A palavra corrupção é destruição, aquilo que se perece. Mas aquele que semeia no Espírito colherá o quê? Diga assim comigo: vida eterna. Aquele que semeia no Espírito colherá vida eterna. Então continue a semear, continue a semear, continue a adorar. Sabe aquele filme do Procurando Nemo, não, da Dolly? Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Você não sabe disso porque você não tem criança em casa, mas é isso aí. Continue a nadar, continue a nadar, continue a adorar, continue a clamar por Ele, continue a gritar por Ele, continue a chamar a atenção do Mestre, continue a chamar a atenção do Rei. Não pare, não pare. Não importa a situação que esteja aqui, por mais que você ache que é boa, clame por Ele, porque há coisas grandes e ocultas para a tua vida, amado. Há coisas grandes e ocultas para a tua vida que está no coração do Pai, aquilo que nós conversamos semana passada. Então continue a semear, continue a semear. Mas às vezes nós desistimos, às vezes nós nos desviamos, porque achamos que nós já sabemos tudo, porque achamos que nós já passamos por tudo em Deus. Às vezes nós desistimos de clamar, às vezes nós desistimos, nos desviamos do caminho de Deus por causa do nosso erro, por causa do nosso orgulho, porque achamos que nós somos agora independentes de Deus, que nós não precisamos mais de Deus. Nós nos desviamos porque achamos o primeiro obstáculo, achamos a primeira dificuldade, que é para a gente passar por ela, mas o primeiro obstáculo nós já desanimamos e paramos e ficamos inertes. O cego, ele não parou, ele não desistiu quando as vozes começaram a sussurrar nele, dizendo, a gritar por ele: fica quieto. Sabe, o cego ele não parou com essa dificuldade. Pelo contrário, ele gritou mais alto: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Sabe, o evangelho ele é tomado por esforço, e nós vivemos em uma geração que não se esforça, mas assiste, ela compartilha, ela curte, né? Ela admira, ela elogia, ela dá palpite, ela dá opinião, ela dá achismo. Tá tudo na mão, tá na palma da mão, tá tudo prontinho. É uma geração que, de certa forma, não constrói nada, copia e cola. É uma geração que está idolatrando o passado, que está idolatrando as feridas, que está vivendo com as emoções abaladas, com as emoções destruídas, vivendo daquilo que já passou. Jovem, larga isso que ficou para trás, tem um novo de Deus para a tua vida. Larga isso que ficou para trás, tem um novo de Deus. Deus é um Deus de novos começos. Deus é um Deus que transforma, Deus é um Deus que cura, Deus é um Deus que liberta. E Ele está aqui nessa noite para trazer cura para a tua vida. Ele está aqui nessa noite para trazer transformação para a tua vida. Então não pare de clamar por Ele. Não pare de clamar por Ele, de chamar a atenção dEle. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. Tem algo na minha vida que está impedindo de eu ver a face do Pai. Tem algo na minha vida que está impedindo de eu ver as coisas de Deus, que está me atrapalhando, que eu estou com a visão embaçada. Tem algo que eu preciso eliminar, que eu preciso
tirar. Sabe, nós estamos numa geração que se distrai com tantas coisas, que passa tempo com tantas coisas fúteis que não edifica, que não traz nada. A gente fica horas e horas sendo consumido por coisas de passatempo que não edifica. Mas quando nós somos chamados a ter uma vida de intimidade, quando nós somos chamados a ter uma vida de adoração, uma vida no reino do Senhor, e aí nós não temos interesse. Quando nós somos chamados a ter um posicionamento, uma vida de adoração constante, porque você não foi chamado para viver escravizado pelo pecado, você não foi chamado para viver preso pelo teu passado, mas você foi chamado para ter uma adoração constante ao Senhor. Mas quando nós somos chamados para isso, parece que há uma falta de interesse, parece que há uma falta de prazer em estar na presença de Deus, uma falta de prazer de estar em um ambiente de adoração ao Senhor. A razão de nós estarmos vivos, a razão da nossa existência é Deus, é estar nele. Então é necessário haver um interesse, é necessário haver em nós uma intensidade, um clamor, uma paixão que queima, uma paixão que arde aqui dentro. Uma paixão que arde aqui dentro, sabe, que é incontrolável. Sabe, Deus não está se escondendo de nós, amado. Deus não está se escondendo de nós. Ele quer ser achado por nós. Mas como nós vamos achá-lo? Como nós vamos encontrá-lo se não há interesse por nós? Como? Deus não está se escondendo, amado. Deus não está se escondendo. Sabe, Deus não está se escondendo. Mas nós precisamos ter um interesse. Sabe, essa semana eu tive uma experiência com Deus interessante. Na quarta-feira nós somos convidados para jantar na casa de um líder jovem aqui. Inclusive já deixa né, aquela indireta, aquela deixa assim, né, vamos convidar o líder Luiz Gustavo, né, para uma jantinha, alguma coisa, né? Só falar com a minha secretária Regina, marca na agenda lá e a gente vai lhe visitar, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar. Quarta-feira nós fomos jantar e aí, né, o servo de Deus, tu entra na casa do crente, tu entra na sala do crente, tu olha para a televisão, ou é louvor, ou é adoração, ou é a palavra que está sendo ministrada ali. E aí o jovem, ele fez aquela carne assada, aquela picanha, Carlos, que tu conhece bem, sabe que, né, lá em Goiás não tem isso aí, né, meu irmão? E aí ele fez aquela picanha, e aí na televisão está passando uma ministração lá da década lá do ano de 1820, né, uma ministração lá. E aí o interessante é que era nós na sala, no espírito e na carne, e daí era um aperitivo aqui, era, né, uma coisinha aqui, e nós no espírito e na carne, e a ministração rolando, e os caras lá chapando coco, os caras lá, né, e aí uma palavra do pastor que estava ministrando deu um start em mim, sabe? Recebi um WhatsApp do céu, assim, E aí, quando eu recebo isso de Deus, quando toca isso no meu espírito, eu procuro anotar. Fica a dica, anota, amado. Pega o teu celular, bloco de notas, anota ali. Você está aqui agora, nesse momento no culto, você está recebendo a ministração do Pai, a ministração da verdade, aquilo que toca no teu coração, anota, é muito importante isso. E naquele momento, eu não anotei, mas eu mandei um áudio no WhatsApp da Regina, entendeu? Eu estava com os dedos tudo lambuzados ali, né, naquele aperitivo da carne, mas estava no espírito também.
E aí eu mandei um áudio no WhatsApp da Regina para gravar. E Deus falou assim comigo: nós precisamos expor as nossas vidas para que o Pai faça em nós aquilo que Ele deseja. Eu vou repetir: nós precisamos expor as nossas vidas para que o Pai faça aquilo que Ele deseja. Nós precisamos expor as nossas vidas para que o Pai faça em nós aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele quer, sua vontade. E essa semana nós participamos de um treinamento ali em Juí, com o pastor Mahatma Lopes, e é isso que se conectou, porque ele falou a seguinte frase. Vocês que estavam lá, ele falou assim: Deus só vai curar aquilo que nós estamos dispostos a expor. E eu, uau! Deus só vai curar aquilo que nós estamos dispostos a expor. E dias atrás Deus tinha falado para mim: nós precisamos expor para que o Pai faça aquilo que Ele deseja em nós. E o cego Bartimeu, ele fez isso diante do Mestre. O cego Bartimeu, ele fez isso, ele se entregou. Sabe, é como você está diante de um médico, você está passando por uma dificuldade física, é uma dor no ombro, uma dor no braço, uma dor no estômago. Você está diante do médico e a primeira coisa que o médico te pergunta é: o que houve? Você foi a algum plantão médico no hospital, na Unimed, você precisou de urgência, certo? Você chega e o médico, a primeira coisa que ele fala é: o que houve contigo? O que está acontecendo? E aí você fica calado? Você fica quieto? Você chora? Você geme? O que você faz? Você se expõe diante dele. Você fala: não, eu estou com essa dor, porque isso e aquilo, porque eu estou com a dor no estômago, porque eu fiz isso, porque aquilo, porque tal. Ou seja, quando nós estamos diante do médico, procurando algum diagnóstico, procurando alguma alternativa, algum remédio, alguma solução, nós nos abrimos, nós nos entregamos, nós expomos as nossas vidas diante dele. E dizemos: não, foi isso, porque eu me bati, eu caí e tudo mais. Sabe, e eu quero dizer para você que o Deus, o médico dos médicos, está aqui nesse lugar. Eu quero dizer para você que o Deus que cura, o Deus que transforma, o Deus que liberta está aqui nesse lugar. O Mestre está passando por aqui. O Mestre está passando por aqui. O que nós estamos fazendo? Qual que é a primeira atitude? Qual que é o primeiro passo que nós estamos fazendo quando nós ouvimos Jesus, quando nós ouvimos o Mestre? Ele está passando por aqui. Então chame a atenção dele, clame por ele, grite por ele, porque ele quer curar você. Ele quer transformar você, mano. Ele quer curar você. Então coloca a tua vida diante dele. Coloca a tua vida diante dele. Sabe, nós perdemos a capacidade de ouvir ele, de ver ele, muitas vezes. Nós perdemos essa sensibilidade de ouvir ele, essa sensibilidade de perceber a presença dele, a ponto de nós sabemos pregar, nós sabemos cantar, nós sabemos tocar, nós sabemos vir ao culto, nós sabemos ir na célula, nós sabemos fazer isso e aquilo, mas perdemos a capacidade de ouvir ele. E a partir do momento que nós ouvimos ele, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Qual que é a nossa atitude? Qual que é a nossa atitude? O que está me impedindo de ver a face dele? Porque o apóstolo Paulo fala que na presença dele, diante da face dele, é que nós somos transformados de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. É na presença dele, é diante da face de Cristo. Então é a face de Cristo que precisa nos moldar, é a beleza de Cristo que precisa nos iluminar, é a sua voz que nos cura, que nos liberta. Conhecereis a verdade e ela te libertará. É a sua palavra que te sustenta, é a sua palavra que te governa, é a sua palavra, é a sua voz. Então é na presença dele, com o rosto desvendado,
com o rosto descoberto. Então tira a máscara, amado. Tira a máscara e se coloca diante dele. Expõe a tua vida diante dele. Nós precisamos expor as nossas vidas para que o Pai faça aquilo que Ele deseja em nós. De outra forma não tem como. De outra forma não tem como, amado. E é o interessante que nós vivemos em um mundo pós-moderno, de um mundo prático, num mundo tecnológico, que há 20, há 30 anos atrás nós não tínhamos o que nós temos hoje. Sabe, um mundo totalmente prático, tecnológico, um mundo avançado, pós-moderno, mas ao mesmo tempo nós temos neste mundo pessoas deprimidas. Ao mesmo tempo nós temos neste mundo pessoas deprimidas, com tristeza, com uma profunda tristeza em seu coração, por causa de sentimentos de dor, por causa de sentimentos de rejeição, por causa de sentimentos que ficou lá atrás, emoções destruídas, sentimentos destruídos, sabe, por causa de amargura, por causa de traumas que ficou lá atrás. Emoções abaladas, em desordem, em caos. A palavra de Deus diz em Provérbios, no capítulo 25, no versículo 28, que como uma cidade derribada, como uma cidade destruída, sem muros, é o homem que não tem domínio próprio. Um homem que não tem domínio próprio, o homem que não tem a capacidade de ter controle dos seus sentimentos, de ter controle dos seus pensamentos, de ter controle das suas atitudes. Isso é domínio próprio. Domínio próprio é uma qualidade, é uma virtude, é um fruto do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que aquele que não tem domínio próprio é semelhante a uma cidade destruída, é semelhante a uma cidade que não tem muros, que não tem proteção, que está vulnerável ao poder do inimigo, ao ataque do inimigo, que está vulnerável às circunstâncias que estão ao redor, que está vulnerável à crise que está ao redor, que está vulnerável ao medo que assola, que está vulnerável. A pessoa que não tem domínio próprio, a pessoa que não tem controle das suas emoções, que não tem controle dos seus pensamentos, das suas atitudes, está vulnerável às circunstâncias que estão talvez falando mais alto, está vulnerável às dificuldades que talvez está falando mais alto, está vulnerável à crise que talvez está falando mais alto. Mas eu te apresento Jesus Cristo nessa noite, e Ele quer te dar a direção que você precisa, Ele quer te dar o caminho que Ele é, Ele quer te dar vida que você precisa, amado. Eu não sei como é que você está passando nesses dias, mas as circunstâncias que está lá fora, as circunstâncias que você está passando, as dificuldades que você está passando, elas não podem te dominar, elas não podem te dominar, amado. Começa a clamar por Ele, filho de Davi, tenha compaixão de mim, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha compaixão de mim. Sabe, a comunhão que nós temos com Deus é que nos sustenta, a comunhão, a intimidade com Deus é que nos deixa firme, é que nos deixa protegido, é que nos deixa em proteção. A comunhão que nós temos com essa verdade. Então começa a clamar por Ele, começa a clamar por Ele, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, Pai. Eu quero chamar a tua atenção, eu quero chamar a tua atenção. E o cego fez isso, o cego fez isso, ele não desistiu, ele não parou na situação que ele se encontrava. Ele não parou nas pessoas que estavam tentando abafar o grito dele. Sabe que quando você começa a ter comunhão com Deus, as pessoas que te cercam começam a abafar o teu propósito de estar com Deus, o teu propósito de estar caminhando na verdade. Quando estamos em comunhão com o Senhor, tem pessoas que às vezes se levantam assim e começam: o que é isso? Que quer estar perdendo teu tempo sábado de noite? Podia estar fazendo muitas coisas, podia
está fazendo muitas coisas, mas o cego persistiu. O cego não desistiu. O cego perseverou. E se nós queremos Jesus, nós precisamos nos posicionar dessa forma. Se nós queremos Jesus, nós precisamos sair da beira do caminho. Sair da beira do caminho. Se você está na beira do caminho, Jesus está passando. Sair da beira do caminho. Tem alguma área da tua vida que está à beira do caminho e você precisa clamar e você precisa gritar? O Espírito Santo está falando contigo já. Nós precisamos sair da beira do caminho, sair da nossa situação de conforto, de comodismo e correr atrás, nos posicionar. Não adianta Deus realizar a sua vontade se a nossa vontade não estiver alinhada com a dele, amado. Não adianta Deus realizar a sua vontade se a nossa vontade não estiver alinhada com a dele. Nós muitas vezes oramos: Deus, faça a tua vontade, faça o teu querer aqui, Pai, venha ao teu reino. E muitas vezes nós esperamos a nossa vontade, que se cumpra a nossa vontade. Ei, se tu está orando dessa forma para que a vontade dele seja estabelecida, então não espere pela tua vontade. Se a tua vontade vier, amém. Se a tua vontade não vier, amém também. Amém também. Então o que Deus faz em nós não depende somente da vontade dele, mas depende do nosso retorno, da nossa resposta. O que Deus faz em nós não depende só da vontade dele, depende de nós. Se nós vamos dar retorno, se nós vamos cooperar, se nós vamos dar resposta para ele, resposta diante dele. Presta atenção, amado, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus, o favor imerecido. A graça de Deus. A graça de Deus que nos impulsiona a viver uma vida em santidade, que nos impulsiona a viver uma vida de gratidão. A graça de Deus que está sobre todos nós, porque Ele nos ama, porque Ele nos amou primeiro e Ele vai sempre amar nossas vidas. Mas a presença de Deus é só para quem quer, amado. A presença de Deus é só para quem conquista. A presença de Deus é só para quem deseja, amado. A presença de Deus não é o fato que Ele ama você, mas é o fato de o quanto você ama Ele. A presença de Deus, eu estou falando aqui agora, não em pecado, mas em coisas também boas, em coisas legais. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas aonde abundou o interesse, aonde abundou o desejo, aonde abundou a paixão, aonde abundou a renúncia, aonde abundou a entrega, aonde abundou a fome, a sede, superabundou a presença, superabundou a presença. Alguém está me entendendo aqui nesse lugar? Alguém está me entendendo nesse lugar aqui, amado? Então dá um grito aí, dá um glória a Deus, dá um amém forte aí. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas aonde abundou a entrega, a renúncia, superabundou a presença. Presença só para aqueles que querem, presença só para aqueles que desejem. Tem alguém aqui que quer a presença de Deus? Tem alguém aqui que anseia pela presença de Deus? Tem alguém aqui com fome, com sede da presença de Deus? Porque aquele cego Bartimeu, ele foi alcançado pela graça. Ou seja, ele foi curado. Ele foi curado. Ele foi curado. A palavra de Deus diz no último versículo que Jesus fala assim: ei, a tua fé te salvou. E imediatamente, vamos ler lá para você prestar bem atenção. Versículo 52: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora.
Aquele cego Bartimeu, ele foi alcançado pela graça, pelo favor de Deus, pela cura, mas também ele foi alcançado pela presença de Deus. Ele foi alcançado pela presença de Jesus. Ele foi alcançado pela presença do Mestre. E ele permaneceu, porque diz a palavra de Deus que ele foi curado e ele seguia a Jesus a estrada fora. O que acontece muito hoje, amado, nesses dias, é que nós queremos a graça, mas nós não queremos a presença. Muitos querem a graça, mas poucos querem a presença. Poucos querem permanecer na presença de Deus. Muitos querem a graça de Deus, o favor imerecido, a cura do Senhor, mas são poucos que querem a presença. E aquele cego, ele foi alcançado pela graça, mas também ele foi alcançado pela presença, e ele permaneceu na presença. E eu vejo jovens aqui que são alcançados pela graça, mas que vão permanecer na presença. Eu vejo uma geração de jovens aqui, eu vou repetir, e se fosse você, eu ficasse de pé, eu dava glória a Deus, eu dava um grito. Eu vejo uma geração de jovens que foram alcançados pela graça de Deus e que vão permanecer na presença. E que vão permanecer na presença, que vão estar na presença de Deus. Só que muitos querem a graça. Muitos querem a graça. Poucos querem permanecer na presença. E o cego Bartimeu nos ensina que nós precisamos da graça e da presença de Deus. Que nós precisamos da graça e da presença de Jesus, amado. Ele diz assim: ei, eu só quero a presença de Jesus. Eu só quero a presença. Eu só quero a presença de Jesus. Eu só quero a presença de Jesus. Jesus, ouvindo o clamor, ele fala para as pessoas: ei, chama ele lá. E as pessoas chegaram para o cego e disseram assim: ei, te desperta, te levanta, porque é ele que te chama. É ele que te chama. É Jesus que te chama, amado. É Jesus que está te chamando nessa noite, amado. Sabe, eu estou aqui hoje para você dizer assim: ei, te desperta, te levanta, tenha bom ânimo, porque Ele te chama. É Jesus que está te chamando, não sou eu que te chamo, não é a banda, não é a música, não é a religião, é Jesus que está te chamando. É Jesus que está te chamando, meu amado. Agora não é mais você que chama por Ele, é Ele que está te chamando, amado. É Ele que está te chamando, é Ele que está te chamando para ter um encontro com Ele. Agora não é mais você que chama por Ele, mas é Ele que está te chamando, amado. É Ele que está te chamando. É Ele que está te chamando, e você está recebendo a voz do Espírito Santo nessa noite. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz, amado. Tem jovens que estão sendo curados aqui nessa noite. Ele está aqui, amado, para te curar, amado. Ele está aqui para te transformar, Ele está aqui para te libertar, Ele está aqui para te dar novos começos, Ele está aqui para te dar vida e vida eterna, amado. Tem jovens que estão sendo curados aqui nessa noite, amado. Você precisa tomar posse disso, amado. Você precisa se apropriar disso, amado. A palavra de Deus diz em Isaías, no capítulo 53, que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Jesus levou sobre si as nossas dores. Então nós precisamos nos apropriar da cura, amado. Nós precisamos tomar posse da cura, amado. Tomar posse da cura. Da mesma forma que Jesus na cruz deu salvação para toda a humanidade, nós precisamos nos apropriar da salvação. Nós precisamos nos apropriar da salvação. Da mesma forma que Jesus concedeu a humanidade a todos, mas nem todos serão salvos. Nós precisamos nos apropriar da salvação e desenvolver a nossa salvação até que Ele venha. Assim
nós precisamos tomar posse da cura que já pertence a nós, da cura que está à nossa disposição. Então toma posse disso, amado. Creia nessa palavra, amado. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus e começa a clamar. Tenha coragem, amado. Tenha coragem. Tenha coragem. Tenha coragem. Não tenha medo, não tenha vergonha, amado. Preste atenção aqui. Aquele cego, imediatamente ele deu um salto. Ele se levantou e ele colocou a sua capa de lado. Ele colocou aquilo que estava o tapando, aquilo que estava o cobrindo, ele colocou de lado. O que está tapando você? O que está encobrindo você? Que você precisa colocar de lado, amado. Que você precisa se expor diante de Deus. O que está cobrindo a tua vida? O que está cobrindo a tua vida, amado? Que você precisa colocar de lado. Alguma área da tua vida que você não consegue ver as coisas de Deus. E você precisa deixar de lado. Você precisa deixar de lado. Aquele cego, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Jesus está perguntando para você nessa noite: o que queres que eu te faça? Jesus está perguntando para você nessa noite: o que queres que eu te faça? Aquele cego, e aquele cego mendigo, diz a palavra de Deus, ele podia pedir roupa nova, ele podia pedir comida, ele podia pedir casa, trabalho, estudo, tênis, carro, ele podia pedir qualquer coisa, mas ele sabia como pedir, ele sabia como orar, ele sabia como pedir, e ele disse: eu quero tornar a ver. Eu quero ver a tua face, porque é tudo que eu preciso. Porque vendo a tua face, eu tenho o que eu preciso. Porque eu vendo a tua face, eu sou transformado, eu sou curado, eu sou liberto e eu tenho o que eu preciso. Porque tendo você, as outras coisas me serão acrescentadas. Eu quero ver a tua face. Eu quero estar na tua presença. E eu quero permanecer na tua presença. E Bartimeu foi curado. Bartimeu foi alcançado pela graça de Deus. E ele permaneceu. Sabe quando Jesus nos transforma, Jesus nos cura, nós não somos obrigados a segui-lo. Ninguém te obriga a seguir Jesus. Ninguém te obriga a permanecer na presença. Mas nós seguimos a Ele como uma forma de gratidão por tudo aquilo que Ele já fez por nós, por tudo aquilo que Ele fez pelas nossas vidas. Pela graça que nos foi alcançada, pelo amor que foi liberado em nossas vidas. E a gratidão gera o favor de Deus. Então, seja grato por Deus. Seja grato por Deus, pelas coisas de Deus. Tenha prazer de estar na presença dEle. Quando você está aqui, tenha presença de estar na casa dEle, na presença dEle. Clame por Ele, grite. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Os teus olhos me viram
os dias contados, escritos em teu livro. Com sopro divino pusestes vida em mim. Me amaste primeiro com amor maior do mundo. E como são preciosos os seus pensamentos por mim. Grite por ele, clame por ele, chama a atenção dele. Como são Jesus, preciosos filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. por mim, amado da minha alma. Senhor, te mais que o ouro, prata, mais que a mim, Senhor, te mais que o ouro, prata, mais que a mim. E como são preciosos os seus pensamentos por mim, amado da minha alma. E como são preciosos os seus por mim, amado da minha alma. Senhor, te mais que o ouro, prata, mais que a mim, Senhor, te amo. Receba a cura de Deus, receba a cura de Deus nessa noite. Receba a cura de Deus nessa noite, aí no teu espírito, aí nas tuas emoções, nos teus sentimentos. Receba a cura de Deus aí nos teus pensamentos, aí dentro. Receba a cura de Deus na parte física, sim. Receba a cura em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Espírito Santo ministrou na tua vida nessa noite. Então não saia desse lugar sem antes entregar, se expor diante dele totalmente, todo o meu coração, todos os meus pensamentos, todas as minhas atitudes. Entregar diante de Deus todo o passado, tudo aquilo que ficou para trás. Entregar a capa, entregar a máscara, entregar aquilo que está te cobrindo. Acesse a presença de Deus de uma forma completa, genuína, e receba cura, receba transformação. Só deseja a face de Cristo, só deseja a face de Cristo, só deseja a presença de
que tudo, mais que tudo, Ele é suficiente, Ele é suficiente. Entrega diante de Deus aquilo que está te encobrindo. Entrega diante de Deus. Se é o medo, se é o passado, se é algum sentimento de rejeição, se é algum sentimento de dor, de tristeza, você anda muito triste, você anda uma profunda tristeza, entrega diante de Deus nessa noite. Entrega a capa, deixa de lado, se levanta, tenha bom ânimo, clame por Ele, clame por Jesus, clame por Jesus, clame por Jesus. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Seja vulnerável ao Senhor. Seja vulnerável ao Senhor. Deixa Deus trabalhar em você. Deixa Deus trabalhar em você. Deixa Deus trabalhar em você. Deixa Deus moldar você. Deixa Deus moldar você. Se for preciso se quebrar, se for preciso se quebrar, se quebre, porque eu tenho certeza que Ele vai te levantar como um vaso novo, como um vaso moldado por Ele, conforme o caráter dEle. Deus está liberando cura nesse lugar. Se apropria disso, toma posse disso. Deus está liberando cura nesse lugar. Deus está liberando libertação nesse lugar, amado. Creia nisso. Para de ouvir vozes. Para de ouvir mentiras. Para de ouvir enganos. Para de ouvir pessoas que te levam para baixo. Para de ouvir pessoas que te denigram. Para de ouvir pessoas que te ofendem. Ore por elas, libera palavras de bênção, mas ouve só a verdade, ouve só Jesus, ouve só a voz do Pai. E Ele está dizendo para você nessa noite: